noite, irmãos, graça e paz. Estamos iniciando o nosso culto aqui na casa dos nossos irmãos, Jaime, Sirlene e Davi, e um dia de chuva aqui no sul de Minas Gerais, em Monte Sião, mas nós estamos aqui, aquecidos pelo Senhor e disponíveis para celebrarmos o nome do Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo que o Senhor nos dá, a chuva que voltou a cair sobre a terra, e também queremos te agradecer pelo tempo que o Senhor nos dá e o privilégio de sermos acolhidos com carinho aqui na casa do Jaime, da Sirlene, do Davi, e nesse espaço onde fazemos a celebração do Teu nome. Senhor, recebe a nossa adoração, nosso louvor a Ti, e também abençoe irmãos que estão acompanhando essa transmissão à distância. Leva a tua bênção a cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar com o povo de Deus. Boa noite, irmãos. Vamos estar cantando 3 louvores agora. E o primeiro cântico, o primeiro louvor, é bom estarmos aqui louvando a Deus. Já não quero ser igual.
joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Tempo gostoso esse de cantarmos a ti louvores, mas também um tempo de sermos edificados pelo teu Espírito Santo através da tua palavra. Que nesta hora que vamos abrir tua palavra e buscar instrução nesta palavra maravilhosa, que o teu Espírito Santo nos abra o coração e entendimento, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe os irmãos que aqui estão e aqueles que estão em casa nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos meditar na palavra de Deus e nós vamos ver na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3 até o versículo 11. É um texto até longo, mas tem alguns detalhes desse texto que é bom a gente anotar. 2 Coríntios 1, 3 a 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Ele que nos conforta com em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos comportados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação.
porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de toda de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuar a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito bem, eu tenho um tema para esta palavra desta noite, para compartilhar com os irmãos. Por que coisas ruins acontecem a gente boa? Essa mesmo é uma grande interrogação. Por que coisas ruins acontecem a gente muito boa? Essa é uma incógnita. E, aliás, é uma das grandes questões. Não raramente nós somos expostos a situações de muita dor, estresse, até aflições. Nestas horas, então, ficamos perguntando por que passamos por tanta angústia e tanto sofrimento como cristãos e como seres humanos. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo falando de angústia, sofrimento e tribulação, até mesmo desespero. Aí, nestas horas, nós somos já tendenciosos a perguntar e a questionar por que então existe a dor e por que as coisas são tão pesadas, e alguns até questionam por que coisas ruins acontecem para gente boa ou gente boa. Então vamos pensar um pouquinho nessa, o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo, ele tinha começado o ministério em Corinto. Ele ficou ali um tempo, a igreja foi consolidada e ele saiu, foi na sua segunda viagem missionária, ele saiu. Posteriormente, ele saiu da igreja e estava sofrendo muitas influências. Era uma cidade muito grande, Corinto era uma cidade com cerca de 400 mil habitantes naquela época. Então era uma grande metrópole para aquele momento, naquela região da Ásia. E ele, tendo morado em Corinto, ele conhecia muito bem os irmãos, ele soube de muitos conflitos. Ele escreve a primeira carta falando daqueles conflitos, e todo mundo gosta de estudar a primeira carta de Corinto, mas a segunda carta de Corinto é mais difícil encontrarmos estudos sobre ela. Mesmo porque alguns estudiosos falam que houve uma terceira carta intermediária que sumiu e tal, que desapareceu. O fato é o seguinte, que nessa carta, por que ele vai falando exatamente de quem é ele? Porque eles estão questionando até a forma dele pregar. Estão dizendo que ele não é tão espiritual, talvez ele tenha um pouco de um pregador carnal, então estavam questionando o ministério de Paulo, e por isso ele começa dessa forma, defendendo o seu ministério, que ele fala muito de consolação. Olha, nós fomos atribulados, vocês nem sabem que eu passei na Ásia, como eu sofri, como nós sofremos. Chegou um momento que era tão grande que nós até pedimos a morte, até achamos que era melhor morrer, de tanto que era a perseguição, de tanto que era o sofrimento. Então ele vai contar detalhes nesse período. Então, em toda a carta a gente encontra algumas coisas. Ele começa a carta apresentando as suas credenciais, usando 3 argumentos. E ele disse, ele não havia recebido o apostolado de homens, mas de Deus. Ele foi chamado por Deus e não por homens. Em segundo lugar, lá no capítulo 12, versículo 12, ele diz que ele havia plantado aquela igreja e ele era o seu fundador. Mais adiante, ele ensina que Cristo havia aparecido pessoalmente a ele. Então, quando lemos toda a carta, nós vamos encontrar Paulo sendo acusado de mundano. Lá no capítulo 10, versículo 2, ele vai se defender sobre isso. Você é um pregador mundano. Paulo sendo questionado sobre a sua autoridade espiritual, se Deus realmente estaria com ele, estaria na sua vida, e ele vai responder isso lá no capítulo 13 de 2 Coríntios.
ele, em dado momento também, a igreja passa a criticar até a sua palavra, até os seus sermões. Em 2 Coríntios capítulo 10, ele vai responder: não é fácil realmente desenvolver o ministério diante de uma igreja como esta. Agora, ele usa aqui no texto que nós acabamos de ler duas palavras. Ele usa a palavra consolar-os, Deus consolador, Deus de toda misericórdia e consolador. Ele usa a palavra tribulação. E a palavra tribulação ou aflição são duas palavras fortes. Aflição ou tribulação, dependendo da versão que você está vendo, vai ser das duas formas. E consolo ou consolação. E a aflição poderia ser traduzida ao pé da letra como pressão ou estresse no ministério, né? Hoje, realmente, até se fala muito em estresse e pressão. Então, Paulo viveu isso, essa perseguição, a ponto de viver essa aflição intensa. E aí ele vai falar, sim, mas Deus que me consolou, para que eu consolasse vocês e tal, e para passar a ação de vocês. E a palavra consolador, ela também aparece lá em João capítulo 16, quando Jesus diz assim: olha, eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar um outro consolador. A palavra grega ali é paráclito, se referindo ao Espírito Santo. E aqui ele está dizendo usando a mesma palavra, que quer dizer aquele que está do lado, aquele que é encorajador, aquele que é fortalecedor. Agora, no momento de mais estresse, mais angústia, de mais pressão, ele tinha a pessoa do Espírito Santo sempre ao seu lado, sempre lhe sustentando. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto. Bom, mas a grande questão que eu levantei nesta noite é: por que coisas ruins acontecem com gente boa? Já que se tinha uma pessoa, vou pedir um pouco de água para você, por favor. Já que tinha uma pessoa que a gente considera gente boa, o apóstolo Paulo. Nós evangélicos gostamos muito da pessoa do apóstolo Paulo, porque ele tinha aquele ministério claro, muito envolvente e muito comprometido com o senhorio de Cristo. Então, a primeira coisa que eu entendo nesse texto... Obrigado, senhor. Culto ao vivo tem isso, viu, gente? E principalmente uma cozinha como esta aqui, né? Tudo muito à mão, né? Primeira coisa que eu vejo nesse texto é por que coisas ruins acontecem com gente boa? É porque não entendemos que Deus não elimina a dor, mas ilumina a dor. Eu vou repetir. Deus não elimina a dor, mas Ele ilumina a dor. E observem bem, o versículo 4 diz assim: e Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Ou seja, Ele está dizendo que o Espírito Santo está ali do lado, que o Espírito Santo está amparando, que o Espírito Santo está sendo seu companheiro naquele momento. Ou seja, a dor não deixou de existir, o sofrimento não deixou de existir. Muito pelo contrário, estava ali no meio da tempestade, mas o Espírito Santo não estava distante dele. Então, a primeira coisa que eu vejo de claro não entendemos que Deus não elimina a dor, mas Ele ilumina a dor. Paulo bendiz a Deus, que Ele é o Pai. Ele começa dizendo que Ele é o Pai da misericórdia e de toda a consolação. Ou seja, ele não está só porque Deus está com ele. Eu sempre defino misericórdia, é quando Deus não te trata como você merece. Isso é misericórdia. Porque todos nós somos desobedientes, todos nós somos, nossa justiça, a palavra de Deus diz que é como trapo de imundícia. Então, se Deus não nos fulmina, é porque Ele usou a sua misericórdia para conosco. Então ele diz assim, ele dá duas definições de Deus. Deus, Pai de misericórdia e da consolação.
Ou seja, a consolação, o ponto de partida, não é o apóstolo Paulo que resolve consolar o pessoal de Corinto, mas é o próprio Deus é o ponto de partida de toda a consolação. E por isso ele está em paz com Deus, porque diante do conforto do Espírito Santo na sua vida, ele enfrenta a aflição, o estresse, a angústia, a tribulação em paz. João capítulo 16, versículo 33, o próprio Jesus falou aos discípulos, ele declarou: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é a palavra de Jesus. Só teremos paz e bom ânimo se entendermos que a aflição sempre estará nos rondando. Mas Deus nunca nos deixará atravessar as noites escuras sem nos dar a sua presença contínua. Segunda ideia: por que coisas ruins acontecem com gente boa? Porque não entendemos que o fortalecimento que recebemos é exatamente igual à pressão que recebemos. Se em primeiro lugar Deus não é eliminador, mas Ele é iluminador, em segundo lugar, é porque não entendemos que o fortalecimento que recebemos é exatamente igual à pressão que recebemos. Olha o versículo 5, como o apóstolo Paulo diz, aí em 2 Coríntios 1:5. Porque assim como os sofrimentos se manifestam, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. A Bíblia diz assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é diferente. Ele está se referindo ao sofrimento, às tribulações, às pressões. Olha, onde tem bastante pressão, tem bastante consolação. Ele está deixando claro essa sua visão da vida. Quando eu olho lá para o Antigo Testamento, um dos textos mais conhecidos da Palavra de Deus, que vocês devem lembrar, o Salmo 23. Nós gostamos, é o Salmo do pastor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas tem um Salmo que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás com quem? Comigo. O vale da sombra da morte é inevitável, mas nunca o atravessaremos sem a presença do bom pastor. E isto é claro. Versículo 8 de 2 Coríntios, capítulo 1, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida, dispensar e morrer. De tanta pressão, de tanta tribulação que viveram lá. Agora, se você voltar um pouquinho nas cartas de Paulo, lá ele escrevendo mesmo a igreja de Corinto, na primeira carta, no capítulo 10, versículo 13, ele novamente faz essa afirmação: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, tribulação, sofrimento, pressão, livramento de Deus, consolação de Deus. É essa palavra que o apóstolo Paulo está chegando à conclusão. Mas existe uma terceira ideia aqui. Por que coisas ruins acontecem com gente boa? Porque perdemos a dimensão do propósito de Deus no sofrimento. Eu gosto muito de Rick Warren, o escritor que escreveu Igreja com Propósito, Vida com Propósito, muito legal. Eu gosto muito do que ele fala quando a vida é com propósito. Quer dizer, tudo que acontece
Deus tem um plano para a vida da gente, até no sofrimento. Agora, observem bem, o apóstolo Paulo, ele está olhando para toda essa tribulação dele, e aí no versículo 6, e nós lemos aqui no versículo 6, 2 Coríntios 1, 6, diz assim: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu entendi que o que eu passei foi para ajudar vocês, e eu entendo que vocês também passam e que vão ajudar as pessoas que precisam de vocês. Então ele está dizendo, porque perdemos a dimensão do propósito de Deus, o sofrimento. Não é uma questão de negar a dor, mas de redimensionar a dor. Não é uma questão de olhar para a Bíblia do ponto de vista masoquista e olhar assim: olha, você está sofrendo por minha causa, para que eu seja edificado. Não, mas não é isso, isso é sadismo, né? Ou não é sofrer simplesmente por sofrer, não, eu resolvi sofrer, né? Há uma cultura numa região do México que as pessoas, elas espetam algumas coisas no corpo, de agulhas, e às vezes se crucificam, se autoflagelam. Para quê? Para mostrar para as pessoas que elas podem fazer isso e que elas estão disponíveis. Não é esse tipo de sofrimento, mas é o sofrimento advindo do testemunho cristão. Precisamos aprender a transformar nossa dor em ministério. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu sofri muito lá na Ásia, mas foi para a salvação, para que eu pudesse consolar vocês no meio dessa tribulação que vocês estão passando. Sabe, eu encontrei pessoas que tiveram problemas familiares, problemas conjugais, e superaram seus problemas, e depois Deus usou essas pessoas para ajudar outros casais. Eu já olhei, já encontrei pessoas em crise na vida, crise emocional, e no entanto, Deus trabalhou tanto na vida dessas pessoas que acabou que essas pessoas se transformaram numa referência para outras pessoas. Isso é redimensionar a dor, redimensionar o sofrimento. A dor, do ponto de vista bíblico, é didática. Deus vai usar a aflição para abençoar outras vidas. É isso que está acontecendo aqui. No meio do caos, a dor passa a ser relevante. É o que o apóstolo Paulo está vivendo e ele está testemunhando. E aí, em último lugar, por que coisas ruins acontecem com gente boa? Aí eu respondo: porque passamos pela dor para que percebamos a nossa vulnerabilidade e fragilidade. Nós entendemos na dor que nós somos humanos e nós temos limites. Contudo, já em nós mesmos tivemos, olha o versículo 9, 10, a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Neste aspecto, o apóstolo Paulo chega à conclusão: coisas ruins acontecem com gente boa, para que a gente aprenda a depender de Deus. Ele também testemunha aqui no capítulo 12, versículo 7, ele começa o capítulo 12 falando: olha, conheço um homem, não sei se é no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis, que não era dada para esse homem,
Eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, Deus é que o sabe. Ele estava se referindo a uma visão que teve, pessoal, porque logo a seguir ele diz, e para não me ensoberbecer, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. E 3 vezes eu pedi ao Senhor e ele me disse, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, neste caso, o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem que passando pela dor, ele percebeu que ele era vulnerável, limitado, e ele dependia de Deus tão somente. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto já acima das nossas forças o ponto de desesperarmos até da própria vida. Nós não sabemos o nosso limite, mas Deus sabe. E às vezes Ele nos leva no limite das preocupações, do estresse, da pressão, do sofrimento, para nos ensinar que nós precisamos é dEle. Com o envelhecimento, eu digo que a gente vê a morte cada vez mais próxima. Cada vez mais próxima de nós. E a morte de pessoas queridas trazem dor. Recentemente nós tivemos muita dor no mundo inteiro. Perdendo amigos, perdendo parentes, através da pandemia da Covid. Ainda tem morrido algumas pessoas com... Agora está menos velado porque nós estamos com outro foco de noticiários no nosso país. A dor é real, todas as coisas doem. É claro que quando a gente vê pessoas amigas ou parentes serem ceifados abruptamente, é muito dolorido, isso dói muito. E ela aponta para Deus de toda consolação, o nosso paráclito, o nosso companheiro, que está ao nosso lado, porque coisas ruins acontecem com gente boa. Sua presença não elimina os problemas, mas nos conforta ao atravessarmos as aflições. Ele não permite que a nossa dor maior seja maior do que o fortalecimento que Ele nos dá. Por isso sobrevivemos. Ele ensina que a nossa dor que enfrentamos se transforma num grande instrumento de Deus para ajudarmos as outras pessoas. E no meio da dor, resgatamos a clara compreensão da nossa fragilidade humana e da nossa dependência de Deus. Portanto, podemos falar de pressão, aflição e dor, nos levam aos pés da cruz, no sofrimento de Jesus. Como o apóstolo Paulo disse, o sofrimento de Cristo. Deus abençoe, que o Senhor nos fortaleça nos momentos mais angustiantes e estressantes da vida. Amém? Vamos cantar uma música. O Orcalinho vai tocar uma música. Ah, é? Palavra? Você tem como quiser pra cá? Tem. Começando a voltar as coisas a novo. Que bom. Glória a Deus.
As nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. Cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do dia azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Amém. Amém. Vamos orar. Nós recebemos agora um pedido de oração do Edinho, o Valdir, irmão da Valdete, que é tio da Silmara, do Samuca, da Solange. O Valdir operou hoje de câncer na bexiga e está com dor agora, nesse momento, certamente passando o efeito da anestesia. Que Deus, justamente no espírito da mensagem de hoje, que Deus console, o conforte com o seu Espírito Santo nesse momento de pressão, estresse e preocupação. Deus abençoe. Então, hoje eu recebi uma boa notícia. O pastor Celso, que também tirou um tumor e hoje ele retornou ao médico e está 100% curado, graças a Deus, sem precisar fazer nenhum tratamento, né? E vamos continuar orando pela Suélia. Ela está na expectativa de um tratamento de iodoterapia, um tratamento pesado, mas precisam liberar esse tratamento para ela. E é o nosso Deus quem vai cuidar. Vamos orar. Pastor, tem mais um pedido aqui. Sim. Maria Vilma. Amém, viu? Pedindo oração pela vida da Jussara. Jussara. Isso. Jussara é aquela enfermeira que a gente vem orando. Abraço, Meire. Deus abençoe. Nós estamos recebendo aqui o seu pedido. Deus abençoe a você e especialmente a Jussara, os filhos. Sei que tem vivido momentos difíceis. Vamos orar. Pai, eu creio que o Senhor é quem nos deu a palavra nesta noite. E nós queremos entender que diante do sofrimento, o Senhor tem propósito na nossa vida. E há de consolar cada um que precisa. O Senhor não nos tira do sofrimento, mas o Senhor nos ilumina no sofrimento com o Teu Espírito Santo. E aqui, Senhor, nós queremos Te agradecer pela acolhida da Silene, do Jaime, do Davi. E nós louvamos também pela participação do Davi e do Jaime, como cantando e tocando nesse momento de celebração. Mas nessa hora, Senhor Deus, queremos interceder pelo Vinícius, agradecer porque ele já está entrando numa sequência de preparação física e se preparando já para voltar a jogar como um atleta, Pai. Em nome de Jesus, abençoa e restaura por completo, Pai. Em nome de Jesus, cuida do Vinícius ali distante. E em nome de Jesus também queremos agora agradecer pela cirurgia do Valdir. Eu sei que foi uma cirurgia, com quanto foi rápida, mas é uma cirurgia que traz as suas consequências e nesse momento ele está com dor. É o Senhor Deus da consolação, Deus que visita-o ali no hospital, visita-o ali e dá ao seu coração o conforto e o consolo do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai amado, leva a Tua bênção também ao pastor Celso. Eu te agradeço pela recuperação do pastor Celso, a despeito da cirurgia grande que fez, o Senhor cuidou e o Senhor restaurou. Louvado seja o Teu nome. Agora também queremos abençoar a Jussara, Pai. E também os seus filhos. Eu sei que momentos difíceis, momentos
de angústia, momentos de saudade e momentos do Senhor estar agindo com o conforto do Espírito Santo. E também restaurando sempre a Jussara que ela também vive a consequência da Covid, que o Senhor abençoe. Cuida dela, cuida dos seus filhos, cuida da Meire e do Oswaldo, em nome de Jesus, Pai. Nós entregamos esta família nas tuas mãos. Nós entregamos, Senhor Deus, a família que nos acolheu em tuas mãos. Que o Senhor abençoe o desenvolvimento físico, emocional e espiritual do Davi, ó Pai. Que ele jamais se desvie dos teus caminhos. Em nome de Jesus, e que seus pais sejam sempre para ele um referencial e o bom perfume de Cristo. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus, nós pedimos e nós agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos e que guarde a todos. Que o Senhor nos abençoe, que nos guarde, que tenha a sua misericórdia e a sua bondade para conosco. Que o Senhor derrame paz e nos dê a sua direção hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele é glória. Um grande abraço a você, meu irmão. Um grande abraço a você, meu irmão.